Aberta a 23ª sessão ordinária da 17ª legislatura, nesta noite de 26 de abril de 2021. Peço dispensa da leitura da ata anterior. Peço à primeira secretária, a vereadora Imperatriz Rosário, que proceda a leitura da pauta. Projeto de pauta da sessão ordinária 023 de 2021. Projeto de lei 1020/2021, autor, vereador Amaury. Apresentação dos pareceres verbais das comissões. Primeira votação. Projeto de lei 1021 de 2021, autor, vereador Didil. Apresentação dos pareceres verbais das comissões. Primeira votação. Projeto de lei 1022/2021, autor, governo municipal. Autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito especial no valor de até R$ 354.500 para os fins que especifica em regime de urgência, retirada a pedido do autor. Projeto de lei 1023/2021, autor, governo municipal, em tramitação desde o dia 19 de 4 de 2021. Projeto de lei 1024 de 2021, autor, governo municipal, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial no valor de R$ 354.500 para os fins que especifica. Indicação 070 de 2021, autor, vereador Pedro de João Rodrigues, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, Sustentável, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, solicitando ofertar o acompanhamento dos seus técnicos e engenheiro agrônomo para a elaboração de projetos de custeio junto às operadoras de crédito, a exemplo do Banco do Brasil, para a agricultura familiar e assistência técnica no período do plantio à colheita, bem como no tocante aos rebanhos bovinos, ovinos e outros. Solicitação à SEAGRE a distribuição de sementes em tempo hábil aos pequenos agricultores dessa municipalidade. Indicação 071 de 2021, autor, vereador Pedro João Rodrigues, ao Governo do Estado, solicitando providências emergenciais voltadas para a aquisição de câmara fria para ser doada ao município de Poço Verde para atender às exigências sanitárias do SECAF. Indicação 072, autora Imperatriz Rosário, a empresa DESO solicitando a isenção de taxa de ligação e religação dos imóveis do povoado Tabuleirinho, tendo em vista que se passaram 13 anos que a referida comunidade sofria sem o fornecimento de água. Providências imediatas voltadas para a construção da rede de abastecimento no residencial Marcelo Deda, na sede desta municipalidade. Passando para o grande expediente, não temos nenhum orador inscrito. Passamos para a ordem do dia. Como pedimos o parecer verbal da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, composto de José Plínio, Gilmário e Jaci, no tocante ao projeto de lei 020, de autoria do vereador Amaury, que dispõe sobre a alteração da Lei 623, de 2012, sobre a obrigatoriedade dos secretários vir a esta casa. Vereador Plínio. Voto sim, senhor presidente. Vereador Gilmário. Voto sim, senhor presidente. Vereador Jaci Silvino. Voto sim. Parecer verbal da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente. Vereador Amaury Batista Freire. Lógico, voto sim. Você precisa Não, só voto sim. Vereador Edson não está presente. Vereadora Imperatriz. Eu voto sim. Projeto de lei 1021, de autoria do vereador Didil, que dispõe sobre a vacinação domiciliar às pessoas com deficiência motora. Como vota o vereador Plínio? Vota não. Parecer. Da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Vereador Plínio. Voto sim, senhor presidente. Gilmário.
Sim, senhor presidente. Jacedo Silvino. Voto sim, senhor presidente. Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Meio Ambiente, vereador Amauri. É o parecer. No parecer, né? Voto sim. Vereadora Maria Imperatriz. Eu voto sim. Após o voto do parecer das comissões, submetemos em primeira votação. Entretanto, antes da votação, submeto em discussão. O vereador Amauri defendeu o seu projeto? Sim, senhor presidente. Esse é o meu, né? É. Eu peço a todos os colegas que votem para esse projeto, porque o que a gente vê para 4 vezes no ano para estar vindo apresentar aqui essa pasta. A última vez que veio aqui a menina da educação, um colega aqui que pede sempre para esclarecer as coisas, não participou 1 segundo sequer da apresentação que a menina estava aqui da secretária da Educação. Saiu e não deu o mínimo. Se vai acontecer com as outras secretarias, como existe o portal da transparência, e também eles solicitando que a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação, qualquer um que venha a fazer uma justificativa aqui do que está acontecendo no município, naquela secretaria, elas estão disponíveis para vir se apresentarem. Portanto, vamos deixar isso para uma vez no ano, que já está um aparato de muitas coisas, e está vindo para não se desgastar, nem desgastar os próprios vereadores que solicitam e não participam. Ainda em discussão. Uma das comissões. Ah, tá, desculpa. Pessoal, boa noite, presidente, vereadora, senhores colegas vereadores, comunidade que nos acompanha pelo Facebook oficial da Câmara e pelas suas redes sociais, comunidade que está aqui presente conosco. Eu quero dizer, vereador Mauri, que o senhor pensou de forma muito positiva desse projeto, não pela quantidade de vezes que venha qualquer secretário, até porque nós dispusemos de lei que permite a qualquer chamada da Câmara, qualquer secretário ou funcionário efetivo, contratado do município, ou qualquer funcionário que presta serviço, a Câmara tem a autoridade de convocar. E esse projeto também é um projeto muito positivo, foi lá do vereador Gilson. Porém, eu concordo com o senhor, 2 vezes no ano, tem informações a ser prestadas assim, a cada 6 meses, tanto que tem os balancetes trimestrais que vêm para casa para a gente fazer as análises, mas a forma de receber os secretários de forma oficial por essa lei, eu pactuo com o senhor na ideia de ficar apenas 1 vez anualmente, como o senhor colocou aí na redação. A gente só esclarece, na forma do meu entendimento, tá? Que quando os secretários vierem, eles venham prestar contas da pasta. E é prestar conta no geral, inclusive a receita e a despesa que houve. O que recebeu, a pasta recebeu, e o que foi investido na população, dos recursos arrecadados, além da prestação de serviço oferecida. E eu acho que dessa forma, dá uma melhor visão a nós, vereadores, e também a população que acompanha. E eu sou favorável a esse projeto. Foi bem pensado pelo senhor, viu? Eu gostaria de acrescentar que na legislatura anterior eu estive aqui na condição de vereador suplente e do período em que eu não estive aqui, eu estava como chefe de gabinete lá na prefeitura. E era eu que fazia o cronograma da vinda dos secretários para esta casa. E aí, quando eu estava aqui, eu percebi uma coisa, vereadora Imperatriz. Eu tive a oportunidade de assistir 2 vezes cada secretário. Vinha no primeiro semestre, aí discorria o que fez de janeiro a maio ou junho. Quando vinha no segundo semestre, fazia um apanhado de uma prestação de contas do ano todo. Então, como bem colocou o vereador Pedro,
A gente fica também agora na expectativa de quando o secretariado vier a esta casa, faça uma prestação de contas de um todo, do ano todo, né? E a vinda dos secretários aqui não se exaure tão somente nessa questão desta lei. Nós temos o dispositivo, que é a tribuna livre, como bem disse o vereador Pedro, a gente também pode convocá-los quando há necessidade, e eles também ainda têm o dispositivo da tribuna livre para qualquer sessão que desejassem participar. Então, Amaury, eu achei por bem louvável essa sua iniciativa, tendo em vista que o senhor foi secretário de saúde, veio aqui por algumas vezes, né, a esta casa discorrer sobre sua pasta, e o senhor é quem bem sabe do que nós estamos falando neste momento. Ainda em discussão, antes da votação, o vereador Edson Didio chegou. Vereador, a gente vai submeter em votação 2 projetos, mas ainda estamos nas discussões. Aí o senhor, como acabou de chegar, se desejar fazer a defesa do seu projeto, fique à vontade. Senhor presidente, obrigado pela participação nesse momento de estar aqui na casa. Cheguei um pouco atrasado, a gente nessas correrias, sabe, dos compromissos do vereador, às vezes a gente está em casa para vir para a Câmara e acontece alguns imprevistos. Alguma pessoa chega precisando dos nossos auxílios, a gente tem que prestar também. A gente colocou um projeto de lei nessa casa e quero desde já agradecer ao presidente por colocar nessa noite em votação. A gente colocou esse projeto, a gente observou em outras cidades, né? Desde o ano passado, a gente estava discutindo em um congresso, que a gente participou, e às vezes a gente troca um pouco de informação com outros vereadores, e eu vi em outra cidade o vereador comentando sobre o projeto, a gente achou interessante. E hoje a gente sabe do direito do idoso, direito da criança, né? Essas classes, essas categorias têm conseguido seus direitos. Os portadores de necessidade também, a gente entende isso. Mas uma lei municipal, ela vem reforçar já aquilo que a lei federal fala, a lei estadual fala, e a gente aqui nessa casa, honrosamente, poder dar também esse direito das pessoas que têm problemas, né, de locomoção, que não pode ir até um posto de saúde e receber a sua vacina em casa. E essa lei que a gente fala, para que as pessoas em casa possam entender, não estamos falando da vacina especificamente a vacina do Covid, que hoje tudo que a gente fala é em torno do Covid-19, não é a vacina, né, contra a imunização do Covid-19, não é essa vacina. Essa lei ela vai ficar para todas as outras vacinas, porque o adulto também se vacina. A vacina ela tem um prazo, tem vacina que é 10 anos, tem vacina de 5 anos, tem vacina de 20 anos. Né? Então, assim, quando essas pessoas que não tiverem condições, hoje a gente já tem o programa Melhor em Casa aqui também, que dá uma força. As pessoas que estão também doentes. Tem a visita, né? Para ser, hoje a gente sabe que não está fácil, mas o agente de saúde também quem visita, o enfermeiro também, o médico tem que visitar. Mas isso fica uma coisa um pouco em aberto, de cada enfermeiro, de cada auxiliar de enfermagem, de cada médico. Ele faz de acordo com a necessidade da área dele. O que nós estamos propondo aqui é uma lei que vem trazer esse direito, dar esse direito ao cidadão, todo aquele que tem portador de necessidade, aquele que já está acamado, aquele que já tem uma idade, né, que não dá mais para estar vindo ao posto, ou para vir é difícil. A gente sabe também que as famílias estão diminuindo, os filhos são poucos, tem pais que praticamente já não têm filhos aqui, tem que se virar sozinho para ir até um posto de saúde. Então, essa lei vem facilitar, vem dar esse direito que é tão bonito, tão interessante da gente ver a população
sendo vacinada, se cuidando, porque a gente sabe, senhor presidente, que um país que não tem esse cuidado, e o Brasil é referência disso, uma das poucas coisas que esse país é referência, mas o Brasil é a questão da vacina, ele economiza muito dinheiro, porque doenças simples, muitas das vezes aqui a gente chama de simples, mas se a gente for na África, tem gente morrendo de coisas que a gente aqui já não mais tem medo dessas doenças. Mas isso devido ao quê? À vacina. E essa vacina, ela vem não só a curto prazo, como a longo prazo também, vem imunizar e vem trazer essa tranquilidade para o cidadão, para o Brasil, para o poço-verdense, porque não tem coisa melhor quando você olha para o cartão de vacina e você vê seu cartão de vacina em dias. E a gente também aqui tem que entender isso, que depois, a nossa fase adulta, não só o adolescente, também, nós temos que ter nosso cartão de vacina em dias. Tem muitas vacinas que a gente já tomou quando era criança, mas tem que reforçar novamente. Então, senhor presidente, eu peço aos nobres colegas nessa noite que tenho certeza já leram sobre o projeto, já viram, o projeto está detalhando direitinho lá, que possa dar esse voto aí a favor desse projeto, irá beneficiar muito a nossa comunidade, a comunidade de Poço Verde. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador nas discussões? Vereador Amaury. Senhor presidente, vários aqui presentes, pessoal que estão nos assistindo aí pelo Facebook, pelas internet aí, e os amigos aqui que estão assistindo com restrição. Eu quero dizer, amigo vereador, colega Didio, que isso não tem que a gente estar mexendo, sabe por quê? Existe. Para você ter uma ideia, os municípios estão comprando essa vacina. Vai direto para o Ministério é quem distribui, até comprando. A gente comprando, o Brasil comprando. E o que é que acontece? É da Covid que você está falando? Sim, estou falando. Aí o que acontece? Nós temos aqui um programa, o NASF, composto de fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, todos. Temos o Melhor em Casa. Tudo isso vai até o paciente em casa. Nunca fugiu, nem nunca se soube dizer que eles ficaram restritos de ir para alguém. Não, e já existe isso. Existe o Melhor em Casa, para os acamados, para tudo. Uma série que você está pedindo aí já existe. Eu acho que não precisa outro projeto. E o que é que acontece? Nós vamos falar um pouco da vacina, né? A vacina, o Ministério é quem determina. O Ministério manda para o Estado manda para o município. A gente tem que... Vamos mudar para quê? Quem vai saber o que é que pode dar com a gente? A gente mudando essa lei, eu acho que não tem necessidade. Portanto, eu sou contra esse projeto seu. Por isso que já existe. Eu tenho, para dar um exemplo aqui, tem uma pessoa, vizinho ao hospital. Tem o drive-thru, vai do carro. Se não puder, vai em casa. Os profissionais do NASF, se houver o NASF, vai lá. Se for do Melhor em Casa, eles vão lá e vão fazer qualquer procedimento que precisar nas suas casas. Portanto, eu acho que a gente não deve pedir aos colegas aqui que a gente não deve aprovar esse projeto. Por isso. Vereador Pedro. Assim, eu acho que é muito salutar o debate, e é bom. E os entendimentos não só está a verdade na gente, nem só em vocês. E não é a questão da verdade, nós estamos discutindo o mérito da importância de tornar uma lei para dar acessibilidade às pessoas que não têm a possibilidade de locomoção, de chegar até o hospital ou até o ponto de campanha que seja. E eu entendi a fala do vereador Didio, além do projeto de lei, ele está especificando que não é apenas para a vacina da Covid. É tornar uma lei, é uma política pública que a Câmara está com a oportunidade de criar, independente desse governo, porque virão outros governos. Esse programa pode continuar, como está o Melhor em Casa, que é um programa fantástico, que foi buscado na sua gestão, vereador Amaury, enquanto era secretário de Saúde, como o NASF, que existe também, como outros programas. A gente sabe do acompanhamento e uma das melhores políticas públicas que o Brasil tem, que é em relação aos agentes comunitários de saúde e endemias, que eles estão lá na casa das pessoas todos os dias, no município inteiro e no Brasil também, é da gente ter a oportunidade de transformar essa questão da vacina na política pública pela Câmara. E não está ofendendo esse governo. E não é para esse governo, é para o município de Poço Verde. Porque Igor vai passar.
e vai vir outros prefeitos. E se outros prefeitos tiverem um pensamento diferente do de Igor, ele terá que cumprir a lei que está estabelecida por essa casa. Então, eu acho que é muito positivo, viu? E o voto é de cada um também. Eu acho que é uma questão da gente estar debatendo justamente para ter as compreensões, né? A visão de Amaury não está distorcida, não, quando ele diz que é campanha do governo federal, que manda para combater as doenças, como não apenas a vacina da Covid, mas as outras vacinas também. É também protocolo do governo federal, só que aqui está possibilitando mais. Que o município terá por obrigação chegar à casa das pessoas onde tenha dificuldade de locomoção. Né? E está específico aqui, principalmente para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Foi o que eu entendi do projeto. Vereador Família. Boa noite, senhor presidente, senhora vereadora e demais vereadores, a população que está em casa, através das redes sociais, acompanhando, né, essa sessão, ouvindo a fala dos nossos colegas vereadores, ouvindo também a fala do senhor vereador Amaury, que já passou pela Secretaria de Saúde, e a gente tem conhecimento de que os profissionais da saúde têm sim atendido a população. Eu quero aqui prestar minha solidariedade e também parabenizar. Em um momento tão difícil que vive o nosso país, os profissionais que estão aí na linha de frente, né, têm visitado, têm buscado, isso não só agora, mas sim desde muito tempo já isso acontece, que são os programas, né? O Melhor em Casa é um programa, acredito que é do governo federal, não é isso, Pedro? Do governo federal, e que tem atendido a população. A gente sabe, tem conhecimento de que aquelas pessoas que estão incapazes de ir até um posto de saúde ou até ir ao hospital, e a saúde vai até essas pessoas. A gente já tem conhecimento disso. Né? Pessoas que precisam ser vacinadas em casa, o pessoal, a equipe da saúde vai até a casa. Então, assim, eu compreendo ambas falas, entendo que já vem, essa ação, ela já vem sendo trabalhada na política pública voltada à saúde. Não sei se vocês lembram, eu coloquei uma indicação há pouco tempo referente ao CAPS. É uma meta minha, enquanto vereador, estou aqui vereador, ver de fato o CAPS funcionar. E não, está funcionando, Pedro. Mas eu digo, quando o funcionar que eu falo, é que nós, enquanto vereadores, que as políticas públicas de fato aconteçam, eu vou dizer assim, 100%. Está funcionando? Está. Tem médico, tem profissionais de saúde? Tem. Mas tem que melhorar. Então, a gente, em vez de pensar de melhorar com o que já existe, aí fica querendo criar mais coisa. É aí onde está o problema, talvez, do nosso país. As pessoas, em vez de trabalhar com aquilo que já tem, que bota de fato para funcionar, aí quer criar mais coisa. Se essas outras já acontecem. Quando eu falo no CAPS de Nilo, vereador Jaci, vereador Imperatriz, lá, vereadora, tem 256 usuários, pessoas especiais, pessoas que precisam de uma atenção especial. Eu moro ali com frente ao CAPS e eu vejo as dificuldades que são enfrentadas pelos profissionais da saúde e pelas famílias. E que a gente tem que ter que nós possamos ter um olhar para que realmente, viu, senhor vereador Amaury? Já conversei com o prefeito, já sentei. A gente sabe que é um momento de pandemia. Agora não tem como a coisa venha a funcionar 100% devido à questão da pandemia. Mas quando passar a pandemia, o meu sonho é ver os usuários frequentar aquele CAPS durante todo um dia, que tem o lanche da manhã, que tem o almoço meio-dia, que tem o lanche da tarde, que tem as oficinas, que tenha o número de profissionais, né, que dê para atender
a assistência a todos os usuários. Essa luta minha durante esse mandato meu. Vou lutar muito para ver o CAPS funcionar. De funcionar, que eu falo de verdade, no sentido 100%. Está funcionando? Tá. Agora, presencial nesse momento não pode, mas quando voltar uma reforma. Então, vamos trabalhar, melhorar com o que já tem. Eu tenho essa visão, viu? Vereadora Imperatriz. Vai falar? Pronto. Bom, boa noite, senhor presidente, nobres colegas, aqueles que nos acompanham através das mídias sociais, da transmissão ao vivo. Com relação ao projeto 1021, de autoria do vereador Didil, eu acredito que o que está faltando não é o atendimento domiciliar, e sim a comunicação. As pessoas têm que saber, têm que conhecer, têm que ter ciência de que esse atendimento está sendo prestado. Por quê? Tem pessoas que não sabem, infelizmente, tem pessoas ainda que não sabem que o idoso pode ser atendido em casa, a pessoa com dificuldade de locomoção pode ser atendida em casa. E aí fazer um trabalho que informe a sociedade de que esse serviço está sendo prestado. Quando o vereador Amaury coloca aí a questão da vacina, eu entendo que o projeto não se trata da vacina em si, mas de todo o trabalho da saúde que é realizado pela saúde e que as pessoas idosas e com dificuldade de locomoção precisam desse atendimento. Então, é melhorar a comunicação, é fazer com que toda a sociedade possoverdense conheça, ou o maior número possível de pessoas tenham ciência de que esse atendimento pode ser e deve ser realizado. Então, para que as pessoas busquem mais informações e que a Secretaria de Saúde possa estar fazendo um trabalho voltado para essa conscientização. Fique à vontade. O vereador Amaury trouxe aí 2 programas, 2 projetos muito bons. O Melhor em Casa e o NASCE, que é o Núcleo de Ampliado de Saúde da Família. Esses 2 programas vêm prestando um serviço que é digno de aplausos, é digno de admiração. Recentemente, eu fui pagar um valor na casa da professora Giovanni e ela disse, não entre não, porque o pessoal do Melhor em Casa está atendendo meu pai. Então, está acontecendo esse trabalho. Eu tenho um avô de 103 anos que está recebendo atendimento em casa. Então, assim, as pessoas precisam ter ciência de que existe esse atendimento, que a Secretaria de Saúde tem excelentes profissionais que se dedicam em fazer um excelente trabalho e que eles podem, sim, ser atendidos em casa, o idoso ou a pessoa com necessidades, ou seja, dificuldade de locomoção. Então, esse projeto, acredito eu, que já está sendo atendido na sua integridade. Ainda nas discussões, vereador Edson Didil. Senhor presidente, a gente aqui estamos discutindo um projeto que vai ficar, se passar nessa casa, vai ficar como lei para outras gerações, 10 anos, 20 anos, 30 anos, que esteja Igor aqui, que eu esteja, que vocês estejam, quem quiser que esteja. Eu não coloquei esse projeto aqui para mim beneficiar, não. Eu coloquei para beneficiar o povo de Poço Verde. Se nós trazemos aqui o debate de questão de saúde, de Poço Verde, lá se vai, e Melhor em Casa e tudo mais, eu não quero entrar nesse debate aqui, devido ao projeto que a gente está trazendo, estamos falando de vacinação. Nós estamos falando de vacina. Hoje nós estamos no auge, vacina Covid. Só que depois que passar o Covid, será que essas pessoas, as vacinas que têm direito da gripe, da H1N1, vão estar recebendo nas suas casas essas vacinas? Quem garante que daqui a 8 anos, daqui a 10 anos, vai estar recebendo? Então, nós estamos tendo essa oportunidade, nesse momento aqui, de fazer um projeto de lei que o cidadão possoverdense possa ser garantido, e seja lá quem for o prefeito amanhã, se o direito dele for negado, ele pode ir.
Pode ir nessa casa aqui reclamar, pode vir nessa casa reclamar, pode ir no promotor, pode onde vir quiser nessa casa. Pode fazer o que ele bem quiser entender, porque é lei. Essa casa votou, nós estamos criando uma política pública dentro dessa casa. Não rotule de forma alguma, porque sou eu que estou apresentando esse projeto. Se vocês fizerem isso, rotular dessa forma, não, porque é de Didio, quem vai perder é o povo. Eu vou continuar fazendo aqui, trazendo outros e outros mais. Né? Vou estar fazendo isso, porque minha parte é isso, legislar. Nós somos legisladores. Estamos aqui para isso. Então, assim, eu não estou aqui falando de Melhor em Casa, que está funcionando, o que não está. Eu não estou falando aqui de NAF, nada disso, de urgência. Eu estou falando de um projeto, o qual eu coloquei aqui, nessa casa, foi colocado para apreciação dos vereadores. E o projeto de lei diz que dá direito à vacinação. Não é só hoje, não é só amanhã, vai ficar sempre isso aqui. No artigo 1º do projeto diz que fica assegurada a vacinação domiciliar às pessoas idosas e às pessoas com deficiência motora, multideficiência profunda com dificuldade de locomoção, doenças incompatíveis e degenerativas. Se você for pegar isso aqui, você vai ver tantas pessoas que vão ter o direito de receber sua vacina sem se preocupar na sua casa. Vacina essa, qual é? Covid, H1N1, vacina da tuberculose, vacina todas as hepatites, tétano, todas essas vacinas. Tem crianças que vão se enquadrar nisso aqui também, porque tem a deficiência. Vai ter adulto que vai se enquadrar, o idoso também vai se enquadrar nisso aqui. A secretaria vai se adaptar totalmente, vai ter um prazo de se adaptar e colocar isso aqui em dia. Se já está fazendo quase isso, só está faltando um pouquinho, ele acrescenta. E se já estiver fazendo, vai continuar fazendo sendo lei. E no dia que o prefeito sair e entrar outro prefeito e dizer, eu não quero fazer mais, qual a garantia nós temos que ele vai fazer? A lei. A lei é a garantia. O que é que nos garante de cobrar aqui depois da gestão de Igor Oliveira? A lei. Tem lei. E se tem lei, tem que se cumprir. E essa casa aqui não vai ser conivente, a lei vai falar. Então, assim, a gente tem que se atentar àquilo que a gente está debatendo aqui nessa casa. E nós estamos falando de vacina no âmbito geral. Não estou falando de vacina de Covid, não. Que está tendo drive-thru agora. Todo mundo agora está tudo dessa forma, todo mundo turbinando as coisas. Por quê? Por causa do Covid, nós estamos passando por uma pandemia, depois que passar a pandemia, vai continuar assim? Uma pergunta, não sei. Pode ser que continue, pode ser que não continue. Mas se nós carimbarmos, se os vereadores, se essa casa carimbar, vai dando direitos, e a lei está aqui. A lei está mandando fazer, então faça assim. Se daqui para frente não fizer, nós podemos cobrar. Se o prefeito sair e o outro disser, não, eu não quero fazer isso não, o que o outro fazia, eu não acho interessante. Não, mas não era, a política é pública, é para o povo de Poço Verde. Então, que os senhores apreciem o projeto e possam votar com consciência nesse projeto. Obrigado, senhor presidente. Vereador Amaury. Senhor o vereador, o meu nobre colega, se o prefeito não cumprir um programa desse de governo que tem, não é para ir para a lei, não. Vamos fazer uma lei para expulsar ele. Não é para criar lei que dê direito à lei, não. Vamos fazer o mesmo pito. Porque se vem um programa de Melhor em Casa, um NAF. Você está achando que vai entrar um prefeito daqui não sei quanto tempo, daqui não sei quanto tempo. E não vai de vacina, para vacinar em casa, que já existe, e o prefeito não der uma atenção a um programa desse, vai fazer que nem fizeram com o Tiago. Bota para a rua, que o Tiago acabou o NAF. Deixou o NAF de mão, eu fui lá e reativei. O que foi que deu com o Tiago? Rua. E assim faz com os outros, rapaz. Já tem a lei que já vem a eleição, de certo, é a eleição que tira. Você vai querer rejeitar um assunto desse? Isso já existe. Se você chegar agora, procurar os, como eu vou dizer agora, como o senador dizia, o exército, o maior exército que nós temos no mundo, no Brasil, são os agentes de saúde. Se você quiser informação de tudo que tem no Brasil da saúde, na área agora, você consegue dentro de 24 horas. É só de quando dizer vai ter vacina com esse programa. Os agentes de saúde, todo mundo diz quem é acamado, quem não é, quem precisa, quem não precisa. Tem tudo em mãos, rapaz. Está tudo na palma da mão hoje. Não é que dizendo que esse projeto que já existe. Isso já existe.
E está funcionando. Agora, se o prefeito não quiser, nós fazemos que nem fizemos com o Tiaguinho. Rua. Se eu estiver aqui, se não estiver, a gente do lado de fora faz um bate-lata. Mas eu acho que não tem necessidade desse projeto. Após as discussões, passamos para a primeira votação. Votação do projeto de lei 1020, de autoria do vereador Amauri, que dispõe sobre alteração na lei municipal, estabelecendo a obrigatoriedade para que os secretários ou cargos afins prestem informações sobre as ações realizadas a esta casa. Primeira votação. Como é que vota o vereador Amauri? Meu filho, se não é só eu não, eu vou pedir os amigos todos que votem sim, né? Vereador Família. Voto sim, senhor presidente. Vereador Dinilo. Voto sim, senhor presidente. Vereador Jacido Silvino. Voto sim, senhor. Imperatriz. Eu voto sim. Vereador Plínio. Eu voto sim, senhor presidente. Raimundinho da Kombi. Eu voto sim. Edson Didio. Sim, senhor presidente. Sim, voto sim. Vereador Pedro. Eu voto sim. Em primeira votação, o projeto de lei 1020, de autoria do vereador Amauri, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 1021, de autoria do vereador Edson Didio, dispõe sobre a vacinação domiciliar às pessoas idosas e às pessoas com deficiência motora, multideficiência profunda com dificuldade de locomoção, com doenças que causam incapacidade e com doenças degenerativas e da outras providências. Como é que vota o vereador Pedro? Oi, eu voto sim. Vereador Edson Didio. Sim, senhor presidente. Vereador Raimundinho. Eu voto sim. Vereador Plínio. Vereador Plínio. Voto não, senhor presidente. Vereador Imperatriz. Eu voto sim. Vereador Amauri. Não, senhor presidente. Vereador Tarcísio. Família. Família. Voto não, senhor presidente. Vereador Dinilo. Eu me abstenho. Vereador Jaci. Não, senhor presidente. Quatro a 4. Eu desempatar, né? No tocante ao projeto do vereador Edson Didio, ele passou, antes de ir para as comissões, a gente teve um cuidado de encaminhar para a assessoria jurídica da casa. E a assessoria jurídica da casa fez um parecer informando que as ações que contemplaria esse projeto era de competência do Poder Legislativo, mas que o plenário é soberano e que o projeto poderia, passando nas comissões, vindo para o plenário para que os vereadores pudessem decidir. Eu, seguindo um raciocínio da assessoria jurídica da Casa sobre a questão do parecer jurídico, eu voto não. Por não haver outros oradores por não haver matérias para a ordem do dia, passamos para as considerações finais. Primeira votação, o projeto não aprovado, por 5 a 4. E uma abstenção. Senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadora Perinha, eu quero justificar aqui as minhas indicações da sessão passada, que não foi possível estar presente, e a gente apresentou a essa casa, que foi a moção de congratulação ao Colégio Estadual João de Oliveira e também ao pré-ENEM,
o pré-universitário aqui do Estado, implantado em Poço Verde, da grandeza e da felicidade que se dá a mim, enquanto professor, e provavelmente aos familiares dos alunos que foram aprovados, e provavelmente ao município de Poço Verde também. E acredito que todos os setores públicos e os vizinhos e os familiares e os amigos das pessoas que conseguiram, através da caneta, passar no Enem. E essa felicidade, inclusive dentre eles, tem uma menina que foi minha aluna lá na nossa comunidade de São José, que é Verônica Silva, ela passou na UFS em História. E assim, a gente percebe que Poço Verde ele tem um nível muito grande de jovens que se propõem, através da caneta, conquistar os seus espaços. E a gente sabe de quem é de família de agricultor, e nós sabemos também que Poço Verde, a sua grande maioria da população, são os filhos de produtor rural, de agricultores, de pessoas simples, de um homem do campo, ou mesmo até morando na cidade. Nós conhecemos as dificuldades que se tem, e a gente fica muito feliz quando se conquista tal espaço pela pessoa própria. E nós sabemos de tantos relatos que tem na nossa cidade, de tantos relatos que tem no nosso interior, e dessa vez Poço Verde também foi contemplado, né? Jake, ele passou em ciências contábeis, Nael em química, Acna, Frank em espanhol, Verônica Silva em história, Cássia Santos em ciências biológicas, Ana Clara em farmácia, Elaine Ferreira em publicidade, Bárbara Santos em filosofia, Beatriz em direito da UFS, e nós temos, assim, como é próximo da minha família, Joatan de Joaquim, Joatan de Gildásio, passou em medicina também, uma conquista enorme. A gente sabe também do jovem Inácio, lá de São José, que também passou, eu acho que ele fazia o pré-ENEM. Como tem tantos outros alunos que estão na relação que era do pré-ENEM, esses não estavam diretamente vinculados ao João de Oliveira, mas que tiveram no Enem 2020 a aprovação para começar a cursar as faculdades Brasil afora e aqui no nosso estado. Há exemplo desses que vão para a Universidade Federal aqui no nosso estado de Sergipe. E a gente fica muito feliz e também se sentindo parte como um poço-verdense, parte como profissional da educação. E eu gostaria de fazer esse registro. Eu escrevi para a semana passada, mas eu não pude estar presente, mas aqui eu utilizo esse momento agora. Como também a gente percebeu aqui que a vereadora Imperatriz ela tinha feito uma indicação pedindo ao prefeito para a reforma da quadra do tabuleirinho. Mas, enquanto ainda não foi mexido lá no telhado, a gente entendeu que era importante, porque já fui com os alunos do Caçula Valadares lá fazer a prática de esporte. E a gente percebeu que não tem vestiários. Eu acho que o Estado, quando pensou em fazer a quadra, eles não estudaram bem, deixou a quadra sem vestiário e sem banheiros. E era uma dificuldade para segurar as crianças lá na necessidade fisiológica e também na hora de vestir, né? Aí o professor da educação física já preparava que ele deveria ir já todo fardado, só lá o negócio de trocar só a camiseta de cima. Mas é preciso, num espaço tão bom daquele, eu acho que é a principal quadra em estrutura física, porque o Porfírio aqui, ele está há quanto tempo sem funcionar, né? A gente entendeu da importância e apresentamos essa indicação para que na reforma de lá, da vereadora Perinha, na indicação dela, acople esses espaços também para dar mais qualidade ainda os serviços que a gente sonha tão brevemente ter as competitividades esportivas quando da saída desse mal que se acomete sobre o mundo, que é a questão da pandemia. Eu gostaria também de conversar com vocês de indicação apresentada na noite de hoje em relação à questão da agricultura. Todos nós aqui também somos próximos ou parte da agricultura municipal de Poço Verde. Nós temos a referência no estado, já fomos o maior produtor de feijão, também um destaque muito forte na quase monocultura que se instala hoje, que é o milho, aqui no nosso município. E a gente entendeu de fazer algumas reivindicações, porque a gente percebe que a Indagro, que funciona, eles quase que não estão próximos, não culpa da responsabilidade dos profissionais que trabalham, mas não dá
a sustentação necessária de forma técnica para fazer os acompanhamentos nas lavouras. E nós temos uma Secretaria de Agricultura. Se nós temos uma Secretaria de Agricultura, é importante, além dos trabalhos que eles fazem, e fazem positivo, é importante ainda mais ampliar esses serviços, né? E a gente entendeu da necessidade de dar ao produtor rural de agricultura familiar, aqueles menores, né, que tem área pequena de terra, as possibilidades de, para o custeio, disponibilizar técnico para oferecer serviços que seja gratuito pela prefeitura, que tem condições, tem técnicos para isso, tem engenheiro agrônomo, tem vários técnicos agrícolas, e eles podem treinar esses profissionais na prefeitura e oferecer esse serviço à nossa população rural. Como também a gente compreende que eles precisam de um acompanhamento técnico do plantio à colheita, para favorecer aos pequenos produtores rurais uma qualidade no serviço oferecido, e a prefeitura tem essa estrutura, tem possibilidade de construir essa estrutura aqui no nosso município. Outro ponto que a gente compreendeu nas indicações foi a necessidade de que a SEAGRE, como é uma estrutura do Estado, o governo do Estado, através da Secretaria de Agricultura, eles disponibilizem aqui, desde quando foi feito esse SECAF, em 2008, quando foi inaugurado, até hoje, nós não temos a câmara fria, que é necessário para dar qualidade nos serviços oferecidos de carne e ter um espaço higienizado para fazer com que, quando for distribuir a carne, que os feirantes forem fazer as suas compras, está vendo que está com um produto de qualidade. Essa luta não é uma luta minha só, nem deve só parar nesse discurso. Eu acho que essa casa deve também aumentar essa solicitação, ou juntos mais solicitar, somar com o prefeito Igor, pela proximidade que ele tem com o governo do Estado, e a gente adquirir esse bem. Eu já disse aqui, e não é Pedro, não é o meu mandato que tem que ser o pai da criança. A gente tem, em conjunto, como administradores do município, e nós vereadores, e aí a gente sabe que o prefeito ele é muito mais forte na fala lá com o governador, mas nós também existimos. E nós aqui também sugerimos proposições muito positivas, e essa é uma proposição positiva. E nós queremos criar parcerias ainda maior aqui dentro do Poder Legislativo com o Executivo Municipal e trazer esse bem para toda a população do município. Inclusive, quem recebe o bem maior aí serão os marchantes e as pessoas que lá trabalham dentro da Feira Livre e vai oferecer um produto de serviço de qualidade aos nossos poço-verdenses. E eu convido a vocês, colegas vereadores, para juntos somarmos. Convidar também o prefeito, convidar também o vice-prefeito, as forças estaduais, através dos acessos que se tem, da vereadora Imperatriz, com algum deputado, com o senador da República, ou outros vereadores também que tenham, outros parlamentares no Estado, para que juntos a gente se some e traga essa conquista para o nosso município de Poço Verde. É um apelo necessário, eu acho que é positivo, e a gente está aí justamente para exercermos o nosso papel. Como ainda terá outra sessão, eu termino o meu pequeno expediente e agradeço até o presidente pela essência aí de alguns segundos a mais na minha fala. Foi porque o senhor não veio a semana passada. Mais algum vereador nas considerações finais? Vereadora Imperatriz. Como eu já saudei a todos, né? Já dei meu boa noite. Então, vamos às considerações finais dessa sessão. Eu trago aqui hoje, apresento a indicação 072, onde eu solicito a isenção da taxa de ligação e religação dos imóveis no povoado Tabuleirinho, tendo em vista que já se passaram 13 anos que a referida comunidade sofre sem o fornecimento de água. O que aconteceu lá no povoado Tabuleirinho? Não estava acontecendo o fornecimento de água, e as famílias tinham que pagar ainda as suas faturas. Um grupo, uma comissão de moradores do povoado, entrou na justiça
através do Ministério Público, e solicitou a isenção dessa taxa. Então, hoje, a dificuldade é de ligar, fazer a religação dessa água. Por quê? Porque foi cortado. Então, não é justo as famílias passarem tantos anos sem o fornecimento de água e agora precisar pagar para que haja o fornecimento, pagar por essa taxa. Então, por isso que eu solicito aqui a empresa DESO, solicito a ajuda do Executivo para que a gente consiga a isenção dessas taxas, para que as pessoas possam ter acesso à água, porém sem ser penalizado, sem pagar por um erro que não é deles, e sim da empresa fornecedora. Solicito também providências imediatas voltadas para a construção da rede de abastecimento no residencial Marcelo Deda. A semana passada, durante a sessão, quando voltei para casa, aqui durante a sessão eu falei sobre água, abastecimento de água. E quando eu cheguei em casa, eu vi que nas minhas redes sociais, nas conversas, tinha um morador de lá do residencial Marcelo Deda que solicitava a ajuda dessa casa, ou seja, a nossa ajuda, para que conseguíssemos fazer com que a água, o abastecimento de água, chegasse até eles. Então, eu busquei informações acerca dessa problemática e o que me foi passado é que a entidade organizadora, ou seja, a empresa responsável pela construção do empreendimento, apresentou um projeto, porém, esse projeto, sabe-se lá como, foi alterado e não atende às orientações da DESO. Então, não é possível, no momento, fazer a ligação com a rede geral de abastecimento de água. Então, eu solicito aqui a compreensão da empresa, da DESO, para que faça esse trabalho, para que aquelas pessoas sejam atendidas o quanto antes. Imagine eles morarem aqui na cidade, na área de expansão do município, e não ter acesso à água. Em um programa que foi através do governo federal, que teve toda uma fiscalização, não sei como foi feita essa fiscalização, mas foram entregues as unidades e as pessoas lá, os moradores, não têm acesso à água. Então, por favor, peço aqui ao Executivo, se puder nos ajudar, a Secretaria de Obra, a DESO, todas as pessoas que puderem fazer parceria para que a gente consiga, o quanto antes, estar sanando essa problemática lá no residencial Marcelo Deda, aqui em Poço Verde. Quando o colega vereador Pedro traz aqui a questão da quadra de tabuleirinho, Pedro, eu já busquei informações sobre ela, inclusive venho buscando ajuda. O senhor trouxe aí o senador, eu já conversei com ele, o senador Rogério, já conversei com o deputado João Daniel, para ver se a gente consegue ver o que a gente consegue fazer pela quadra. Conversei também com o Executivo, ele disse que já está em processo, já fez uma análise, um estudo de viabilização do conserto ali das quadras. Com relação aos vestiários, a informação que me foi passada é que o projeto já contemplava, só que não foi construído, o gestor da época ficou como contrapartida do município construir, inclusive já existem até as fossas lá no espaço, porém, infelizmente, não foi construído a parte do recurso próprio, porque ali é uma obra do Estado, a parte que competia ao município não foi construído. Então, já busquei informações, já busquei ajuda, já venho buscando forças e fico muito feliz que o nobre vereador também vai nos ajudar nessa empreitada. Todos os vereadores puderem somar a gente, Igor, o prefeito, está se colocando à disposição, está buscando, o secretário Bruno também está buscando. Conversei com a engenharia da Secretaria de Obras, então, um trabalho que está sendo feito e com fé em Deus a gente vai conseguir, né? Com relação, eu tenho aqui também um abaixo-assinado, que vem de lá do Rio Real, o vereador Raimundinho, da Kombi, pediu que eu fizesse aqui uma leitura. São 43 pessoas que assinaram nesse abaixo-assinado, e aí eu vou fazer a leitura, já que o vereador aqui é representante nessa situação aqui, no caso de maiores informações.
Aos ilustríssimos vereadores, os cidadãos abaixo-assinados, residentes e domiciliados no povoado Rio Real, município de Poço Verde, se vale do presente para solicitar de Vossa Senhoria a providência junto ao Departamento de Saneamento de Sergipe para a construção de uma caixa de alvenaria para armazenamento de água com alta capacidade, pois a existente tem capacidade residencial e não comporta a demanda do povoado. Então, abaixo-assinado, onde as pessoas do Rio Real, mais precisamente 42 pessoas, solicitam ajuda desta casa para resolver o problema lá de uma caixa d'água. E, atendendo o pedido do vereador, foi feita a leitura aqui do abaixo-assinado. Em breve eu volto. Mais algum vereador? Vereador Edson Didil. Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, quero aqui nesse momento fazer parte aqui do pequeno expediente da sessão. Nós tivemos agora há pouco uma votação e a gente tem hora que fica perplexo com as coisas que acontecem nessa casa. E a gente tem que informar a população de Poço Verde, tem que saber, né, o que está acontecendo aqui. É muito importante. A gente está informando. E eu quero dizer todos que estão nos ouvindo, e todas as pessoas que me perguntarem por aí afora, ou reclamar alguma coisa da saúde, que não está tendo atendimento na casa deles, né? Precisar de alguma coisa, alguém com uma deficiência, alguém que seja idoso, eu vou simplesmente falar, né, o nome daqueles que votaram contra o projeto. Meu papel é fazer isso, é dizer quem foi que votou contra, por que foi que a lei não foi aprovada. Então agora eu vou trabalhar agora em cima disso, na divulgação dessas coisas, porque as pessoas têm que saber o que está passando nessa casa, né? Tem que saber. O que eu estou vendo aqui, senhor presidente, um cego guiando o outro, cai todos os dois no buraco. E tem alguém aqui nessa casa, né? Para um bom entendedor, poucas palavras basta. Então tem gente se guiando por alguém aqui, e eu estou dizendo que um cego guiando o outro vai cair tudo no buraco. E isso que vai acontecer aqui, se continuar do jeito que eu estou vendo aqui. Eu quero falar também, senhor presidente, a respeito do setor jurídico dessa casa. Eu quero saber, o setor jurídico está assessorando quem? Quando uma assessoria jurídica, eu não entendo de direito, mas sou leigo nessa área, mas eu procuro entender as coisas e me esforço até para entender. Quando as pessoas falam o contrário daquilo que eu penso e acredito, eu me esforço para tentar entender o outro, me coloco no lugar das outras pessoas e procuro entender. E eu procurei entender. Desde quando o Orlando me falou que o jurídico disse que era coisa lá do executivo, esse projeto de lei. Eu digo, então nós não vamos poder fazer nada nessa casa, certo? Não pode, porque se você muda uma lei, você está interferindo no executivo, tá? Se você diz, eu não quero que seja dessa forma e que mude aqui, então está interferindo de certa forma. Então, para que serve essa casa? Se não for para fazer leis, quem que tem que executar não é essa casa, as leis, né? Quem tem que executar as leis não é essa casa. Quem tem que executar as leis são os executivos mesmo. E a música, muitas das vezes, quem toca é essa casa, tem o poder disso. A música quem toca é essa casa aqui, porque essa casa é quem fiscaliza o executivo. Quando nós fechamos os olhos para isso e deixamos tudo na mão lá do executivo e não simplesmente lavamos nossas mãos, o que acontece vai ter o que nós chamamos de mau uso do dinheiro público, a incompetência, as irresponsabilidades que acontecem lá no executivo. Por isso que essa casa tem que estar atenta a tudo isso. Então, eu pergunto, a quem é que o setor jurídico, a assessoria jurídica está assessorando realmente? Porque tudo só pende para o lado do executivo, para cá nada. Nós vimos aqui essa semana, já 2 vezes nesse ano, que o repasse do 10º não entra no mesmo dia. E a Constituição diz que é crime, né, de responsabilidade do prefeito não depositar no dia. Aí eu pergunto, o que foi que o setor jurídico fez? Notificou? Fez alguma coisa? Orientou o quê? Então, a gente quer saber disso. Então, hoje não, amanhã eu vou estar fazendo um ofício nessa casa, solicitando os extratos da conta da Câmara, que nós queremos saber por que foi que o prefeito, quem foi que atrasou aí. Porque da outra vez disseram que foi um erro no banco, tal, a gente entendeu. Dessa vez agora, já passou 2 dias. Então, o prefeito está se sentindo à vontade, porque aqui ele pode fazer o que ele quiser nessa casa, ninguém vai tomar
providência de nada. Foi eu que fiz o presidente, foi eu que coloquei, foi eu que fiz as arrumações, eu posso fazer o que eu quiser. Simplesmente está acontecendo isso nessa casa. Aí o que é que acontece? Eu vou estar fazendo um ofício e vou pedir, eu quero saber o extrato da conta da Câmara, que dia foi que entrou esse dinheiro, e vamos tomar as providências. Porque a gente está aqui, muitas coisas pequenas, às vezes, que as pessoas pensam, que passa despercebido, mas é importante, porque existe lei para isso. Né? Existe lei para isso. E a gente vai estar atento a isso aí. Amanhã eu vou estar apresentando esses ofícios aí. E a gente vê, senhor presidente, que tem pessoas realmente que estão pensando na população, aquele que realmente está preocupado. Eu não mando nem voto de ninguém, e ninguém tem a obrigação de acompanhar meu voto para estar certo. Eu sempre deixo a opinião. Mas a gente, quando olha o discurso e vê os argumentos, né, que são argumentos frágeis, argumentos que não existem, muda de coisa, tenta para lá, tenta para cá, a gente nota que é diretamente a pessoa. A questão não é o projeto se é bom ou se é ruim. Eu tenho certeza, se esse projeto aqui que foi apresentado fosse por qualquer vereador da situação, achariam milhões de coisas que era maravilhoso. Para os executivos seria maravilhosíssimo. Mas como é do vereador Lidio aqui, aí o projeto simplesmente não tem valor nenhum. Aí fica com aquelas argumentação, tal, não sei o quê, para lá. Mas é como eu disse, eu não vou deixar. Eu estou com mais 3 projetos para trazer essa casa e eu vou apresentar a essa casa os projetos, sim. Né? Coisas interessantes. Nós estamos com um projeto da questão, para a gente melhorar a questão dos calçamentos e botar a responsabilidade em cima da 10 e tirar da prefeitura. Isso é bom demais para a prefeitura. A gente está criando lá esse projeto. Porque a 10 vai lá e bagunça tudo e depois a prefeitura tem que se virar. Eu não quero saber quem é o prefeito, eu quero saber que isso vai ficar para o povo. É interessante a gente estar criando isso aí. A questão também da acessibilidade de Libras, a gente está, não só eu, mas a gente está conversando com várias professoras, pessoas que estão na frente disso aí. Tem muitas pessoas da sociedade que vão estar. E agora eu vou ter que fazer isso, trazer aqui a essa casa, né? Trazer essa casa, espero em Deus que essa pandemia não esteja forte, para a gente estar trazendo o setor da sociedade, para sentar no banco ali, para olhar para os vereadores dizer esses argumentos que eu vi aqui hoje. Argumentos que eu quero ver, esses argumentos e a sociedade possuir, porque o povo pede, a gente insere o projeto, coloca com todo o coração, mas, infelizmente, não passa. Fico triste, você está triste? Estou triste, sim. Não é por mim, não, é pelo bem que nós podemos deixar para o povo. Eu tenho, o meu subsídio é o mesmo dos outros que estão aqui, não vão diminuir por causa disso, não. Nem vai aumentar, não vai diminuir por causa disso, não. Ninguém ganha bônus por fazer projeto, não, aqui nessa casa, de forma alguma. Porém, eu quero dizer que a gente fica triste pelas pessoas, que pode amanhã, daqui 1 ano, 2 anos, ou depois, precisar de uma lei como essa e não ter legislação. Mas é assim, cada quem responde pelos seus atos. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Vereador Família? Vereador Amauri? Vereador Amauri? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora aqui presente. Irmãos, o maior cego, eu acho que é aquele que vê e não enxerga, e não quer aceitar. Aceite que dói menos. Eu acho o seguinte, meu filho, a gente está explicando a situação que já existe. Se você quiser reclamar, não vai reclamar da lei, não. Vai reclamar, vai dizer ao povo que não foi atendido, você vá no Ministério Público, ou venha até aqui a gente, ou vá até a secretária de saúde, e ela vai lhe dizer porque atendeu, porque não lhe atendeu o paciente. Agora, não existe o cego aqui só quando não lhe favorece. Quando lhe favorece, não é cego. Você hoje elogia um, amanhã, quando votar contra, eu vou ver o que é que você vai fazer quando o Raimundo votar como ele sempre votou, da opinião dele, que não foi satisfatória a você. Como de ir, votou hoje aqui, se absteve. Meu amigo, aqui a gente está para fazer o melhor. E não queremos prejudicar ninguém. Existe um programa que está de primeiro mundo, em Poço Verde. Vamos aceitar que dói menos. E cego é aquele que vê e não enxerga e não quer aceitar. Um abraço. Vereador Família. Senhor presidente e demais companheiros, acredito que muitas pessoas estão através das suas redes sociais acompanhando o que acontece na sessão. Eu vou falar por mim. Todo o voto dado aqui, nesta casa, não é escondido. E o senhor vereador pode aproveitar na Casa do Povo e dizer que o vereador Família disse não. Porque eu não estou fazendo nada escondido, não estou fazendo nada com medo, e é como diz o vereador Amauri. O pior cego é aquele
que não quer enxergar. O Melhor em Casa é um programa bom que está atendendo a população e que até hoje não chegou nenhuma reclamação a mim e eu acredito que aos demais colegas referente que tem alguém prestando para a secretaria ou alguém da saúde ir até casa. Como disse no início da minha fala, quero parabenizar a equipe e os profissionais de saúde, né, pelo trabalho que vem exercendo ao longo desses anos, né, cada um aí. E também quero, nesse momento, aproveitar para externar a minha solidariedade com o Executivo, com o prefeito Igor Oliveira, que se encontra na luta há mais de 30 dias para desbloquear as contas municipais. Mas quero também externar a minha solidariedade a você que está em casa, em várias regiões deste nosso país, com 1, 2 ou 3 meses de salário atrasado ou até mesmo desempregado, por conta desta pandemia. E tem deixado muita gente desempregada. E digo mais, nós vereadores estamos com o subsídio em dia. Achei que o colega vereador iria para o pequeno expediente se solidarizar com estas pessoas que perderam seus empregos, que estão com seus salários atrasados, e não atenuar sobre um atraso subsídio por 2 dias efetivamente pago. Então, o nosso salário, sabemos que está em dia, estamos felizes e tristes ao mesmo tempo, por ver tantos brasileiros desempregados em plena pandemia, e muitos deles com o salário atrasados. Então, eu esperava que o vereador viesse a falar disso, e não falar do salário que já caiu na conta. Então, isso entristece. Então, e pode aproveitar, pode ir para a Casa do Povo dizer que o vereador Família disse não ao projeto dele. Não estou fazendo nada aqui escondido e nem com medo. O meu voto aqui, sim ou não, o povo passa a ter conhecimento, porque eu próprio coloco nas minhas redes sociais, que eu não estou fazendo aqui nada escondido. E, mais uma vez, parabenizar os profissionais da saúde que já vêm trabalhando nas visitas com os programas que já existem. Estão fazendo um trabalho brilhante. Obrigado. Mais algum vereador? Vereador Plínio. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores presentes aqui. Como sabemos, o repasse para o Poder Legislativo Municipal do duodécimo no ano de 2021 fora fixado mediante lei orçamentária em 7%, né, sobre os valores arrecadados no ano de 2020, conforme determina a Carta Magna, a ser efetivado no dia 20 de cada mês. O Executivo atrasou por dia, cujo motivo se deu porque desde o dia 10 de março, o município está com as contas bloqueadas na Receita Federal. O prefeito Igor renunciou às dívidas atualizadas pela instituição, quitou com as obrigações exigidas, mas como a Receita Federal não está tendo atendimento presencial, o município teve problema protocolado em diversas solicitações. No sistema, até não ser realizaram o desbloqueio. Então, estamos na torcida, como me solidarizei na sessão anterior ao Executivo, na torcida para que desbloqueie logo, quanto mais rápido possível. Então, me solidarizo também ao presidente da Casa, à Casa Legislativa, com essa situação. Muito obrigado e boa noite. Mais algum vereador? Vou usar das considerações finais, haja vista que a mesa foi citado agora nas considerações finais que antecedeu a minha fala. Na última quarta-feira, dia 20, dia de repasse do duodécimo desta casa, eu e o pessoal da secretaria ficamos aqui de 8 da manhã até as 5 horas da tarde, no aguardo do repasse do duodécimo para que pudéssemos fazer o pagamento do subsídio dos vereadores e o pagamento do salário
servidores. Não concretizando, até às 17 horas, coube, na condição de presidente, acionar a assessoria jurídica. E o assessor jurídico desta casa fez uma petição de 8 laudas, que está aí à disposição dos senhores na Secretaria da Casa, cobrando, né, que o Executivo procedesse à explicação do porquê do atraso. Eu, lá no grupo dos vereadores, fiz uma publicação de forma sucinta, mas não só foi aquilo que o assessor jurídico subscreveu, não. É uma petição de mais de 8 laudas, alertando o Executivo do que é que pode ser penalizado em relação à questão do não repasse do 10º, cobrando explicações do porquê que não repassou este mês, no dia 20, no dia certo, e eu, no dia seguinte, era feriado, não tive como protocolar na Prefeitura. Na quinta-feira, demos entrada na Prefeitura e estamos aguardando a resposta. Quando foi na sexta, pela manhã, houve o repasse do 10º, que foi feito o pagamento dos senhores, do subsídio, dos servidores e de algumas despesas administrativas aqui da Casa. Com relação ao projeto de lei de autoria do vereador Didil, que acabou caindo no meu colo para que eu procedesse o desempate, gostaria de reiterar que estou aqui na condição de presidente, não foi porque o prefeito me escolheu, não. Porque o prefeito não vota. Quem me escolheu foram os senhores que aqui estão, onde, na oportunidade, foram 8 votos favoráveis. Então, quando eu decido aqui por alguma coisa, eu decido de forma consciente. Eu me recordo que teve uma sessão aí, que teve um requerimento do vereador Edson Didil, que ele cobrava a questão do vacinômetro para que o município pudesse publicar de forma diária quantas pessoas estão sendo vacinadas, e os senhores reprovaram o requerimento, acabando empatando, e eu, por entender que se tratava de um assunto importante, que é a questão de saúde pública, que é uma questão de saúde do momento que estamos vivenciando de pandemia, eu decidi favorável. Hoje, com relação ao projeto de lei, que novamente teve um empate, e quando eu fui decidir, eu decidi consciente, de acordo com o parecer jurídico da assessoria jurídica. E gostaria de dizer que a assessoria jurídica ela está à disposição dos senhores. Tanto é que eu já coloquei ele no grupo dos vereadores para que vocês possam ter o contato dele. E no parecer, ele diz o seguinte, que está aí o parecer também na Secretaria da Casa. Com relação ao projeto de lei, opino pela existência de vício de iniciativa na proposição legislativa sob análise, o que torne constitucional o projeto de lei sem a autoria do Poder Legislativo. Contudo, cabe explicitar que tal parecer não vincula as comissões permanentes, nem tampouco reflete o pensamento dos senhores vereadores, que deverão apreciar o presente projeto de lei. Então, hoje, os senhores tiveram a oportunidade de modificar uma lei aqui, a Lei 623/2012, que, diga-se de passagem, é uma lei inconstitucional. Esta Casa não obriga o secretário a vir. Quem obriga a vir é o Executivo Municipal. E eu tomei conhecimento que a legislatura anterior entrou com um mandado de segurança contra o vereador Dinilo, que à época estava secretário municipal, e por não ter vindo a esta casa na condição de secretário prestar contas, a legislatura anterior pediu que houvesse a exoneração do secretário, e o juiz, à época, decidiu não favorável, porque a lei era inconstitucional. Então, hoje, o vereador Amaury apresentou um projeto de lei modificando. E, logo em seguida, Vossas Excelências acaba de votar um projeto de lei que, dentro de uma análise jurídica, não é competência do Poder Legislativo, que é a questão da vacinação em domicílio, por entender, cita aqui até 3 jurisprudências, de 3 leis que existem. 3 leis está aqui, eu vou botar no grupo daqui a pouco o parecer jurídico. O parecer da assessoria jurídica não é favorável. Agora, não reflete o pensamento dele em relação ao que os vereadores vão decidir. Então, os senhores aqui, o seu plenário é soberano, decidiu. Então, não teve nada, da minha parte, não teve nada de particularidade ou nada contra o vereador Edson Didil. Eu apenas decidi com coerência. Por não haver outros cedidos para as considerações finais, declaro encerrada a presente sessão, convocando todos para realizarmos
a próxima sessão daqui a 5 minutos.